Kardec, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chute do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do Barbudo Tricolor. Hoje para comentar a estreia do São Paulo na Copa Libertadores. Jogo fora de casa contra o Binacional a 3.800 metros de altitude. O jogo já prometia ser difícil, como eu falei para vocês no vídeo passado. Não se surpreende se o São Paulo perder, se o São Paulo empatar, se for difícil o jogo contra o time que é muito fraco. Nós vimos ontem, constatamos o Binacional é um time muito fraco. São Paulo, depois de se acostumar ali no começo do jogo com aquela altitude toda, o São Paulo começou a construir jogada, começou a ficar na cara do gol toda hora. E aí mora o principal problema ainda do time do Diniz. O São Paulo erra muito chute, finaliza muito mal as jogadas. Não é só exclusividade do Pablo. Ontem também o Antony errou muito chute. E volta aquele problema lá do Antony de não ter uma boa finalização, de finalizar fraco, de finalizar de forma bizonha, bizarra mesmo. O São Paulo martela ali o Binacional no começo do jogo, chega perto do gol várias vezes, até que numa jogada que começa com o chute do Volpi, o Pablo pega a bola, corta o zagueiro, toca para Alexandre Pato, que faz, na minha opinião, um belo gol. Pato careca, 1-0 para o São Paulo em cima do Binacional. E ali você já ficava muito otimista, pensando que o São Paulo poderia aplicar ali um 3-0, um 4-0. Era isso que o jogo estava entregando para a gente. São Paulo muito bem, Binacional aceitando, mas ali você também via um Binacional tentando sair, saindo com perigo, com jogadores de velocidade e dando trabalho sim para a defesa do São Paulo, tentando toda hora arriscar de fora da área, se aproveitando mesmo da altitude. São Paulo no primeiro tempo ali ainda perdeu, como eu falei, uns 3 ou 4 gols. Não foram 3 ou 4 gols que, cara, é normal se perder. Foi um mérito do goleiro, faltou jogar mais um canto. Não, foram finalizações bizarras. O Antony recebe uma bola de frente para o gol e chuta no meio do gol. Inclusive o Antony no segundo tempo mesmo, mais 2 chutes no meio do gol fraco. Fácil demais para o goleiro pegar aquelas bolas. E o Pablo, cara, que uma vez o goleiro estava no chão, ele chuta para fora, e no outro tem a opção de passe para o Antony e tem a opção de passe para o Pato. Ali era gol, cara. Ele não pode perder gol assim na Libertadores. A Libertadores não perdoa. A gente sabe, já jogou várias vezes isso. Esses gols fazem falta. Mas ali no intervalo, toda a torcida do São Paulo estava pensando, pô, tomara que não faça falta, chegou ali no final do jogo, o São Paulo tá bem e tal, mas aí acontece aquilo que a gente esperava. O São Paulo infarta no segundo tempo contra o Binacional, começa a não conseguir fazer as jogadas do mesmo jeito, não raciocina do mesmo jeito, e o Binacional vem para cima no segundo tempo. Na minha opinião, erro gravíssimo do cara que estava no comando do São Paulo. Poderia não ser o Diniz ali, né? Poderia até ter ordem do Diniz vindo de fora do campo. Isso, na verdade, eu não tenho como confirmar. Não sei se eles podem e se eles estavam falando com o Diniz, recebendo ali instruções. Mas, ao que me parece, o Márcio Araújo recuou o time contra o Binacional num jogo que claramente não podia. Você chama o Binacional para ser atacado por eles, ia ter chute de fora da área, ia ter bola na correria para jogador que não é acostumado, como os do São Paulo, contra jogador que é acostumado. Entrou aquele Polar ali no time do Binacional, ficou literalmente um inferno para o São Paulo. No lance do primeiro gol dos caras, bola lançada nas costas do Arboleda. O Arboleda não existe ali na marcação, assiste o jogador fazer a jogada e chutar. E lógico, para mim foi uma bola defensável para o Thiago Volpi, porque por mais que seja rápido, por mais que seja um chute forte, é uma bola no meio das pernas, é só o goleiro fechar a perna que ele não leva o gol. Mas eu não consigo ficar com raiva do Thiago Volpi, porque para mim foi erro total da zaga do Arboleda, que sequer atrapalhou o chute do cara. Eu não quero que o zagueiro chegue e dê um carrinho na bola ali, mas quero que pelo menos o zagueiro atrapalhe. Pô, cara, chega lá, dá uma bicazinha por trás, dá um empurrãozinho só para desequilibrar o cara e ele não conseguir finalizar do jeito que finalizou. Infelizmente, São Paulo perdeu para ele ontem. Foi finalizações que nós erramos. Foi marcações bizarras, os 2 gols, cara. O segundo gol do Arango,
ele vem levando a bola, o Ligeiro fica olhando, o Tietê não consegue chegar a tempo, Bruno Alves e Arboleda ficam olhando o cara finalizar de fora da área. E ali o segundo gol, para mim, já não é uma falha do Thiago Volpi. É uma bola que vai no canto muito rápido devido à altitude e que os caras simplesmente deixaram chutar. Quem joga campo sabe, cara. Se deixa o cara chutar ali da meia-lua e a bola vai no canto do jeito que foi, não tem o que o goleiro fazer, meu amigo. Infelizmente, deixaram o cara fazer o que queria e o Binacional fez 2-1. Seguindo aqui, de novo, falando do Márcio Araújo, que para mim terminou de matar o time, ele faz substituições completamente bizarras. Eu vou lembrar de novo o jogo contra o Internacional. São Paulo estava ganhando por 2-0 e quase levou um empate, ok? Por causa desse treinador que substituiu o Diniz também na época. E ontem ele de novo, cara, ferra o São Paulo mais ainda. O São Paulo já estava prejudicado pela altitude excessiva, né, daquele lugar. E aí ele tira o Pato, que era o jogador realmente com melhor qualidade de finalização, porque o Pablo nem o Antony estava conseguindo chutar direito. O Pato ainda conseguia, só que as chances não eram criadas para ele. Primeiro ele tira ali o Pablo para colocar o Ligeiro, e aí eu entendi mais ou menos assim. Ele colocou 2 linhas de 4, né? Tentou povoar ali mais o meio campo, pensando que poderia assim ter mais oportunidade ali para o São Paulo voltar a criar direitinho. Só que o que ele fez, na verdade, ele não colocou um meia avançado. Talvez se ele colocasse o Hernanes ali, o time conseguisse isso, conseguia voltar a criar e ter mais chances de gols. Com o Ligeiro, ele recuou o time, cara. Ele tira um ponto e coloca um volante que é defensivo. O Ligeiro, a gente vê que ele tem qualidade técnica, a gente vê que ele tem qualidade de chute e de chegada. Mas na prática ele é um volante defensivo com um bom passe. Ele não é um jogador que você coloca quando você precisa ganhar o jogo. E o time recuou, fez um esquema de 4-4-2 e recua para receber o Binacional. A segunda alteração dele matou o time. Ele tira o Pato, que fez o gol e que era o melhor finalizador naquele jogo, para colocar o Toró. O Toró, na maioria dos jogos em que ele entra, primeiro, ele fica perdido. Ontem eu não entendi se o Toró estava de ponta ou se estava de centroavante, porque ele não apareceu no jogo. Ele, quando foi de ponta, não ultrapassava, não passava para receber a bola, como o Antony estava fazendo, por exemplo. E quando ele ficava de centroavante, que era para ele estar de centroavante, ele estava aberto, era o jogo rolando ele pelo meio e ele estava lá aberto pelo outro lado, isolado. Ou seja, ainda que tivesse uma boa intenção com o Toró, ele entrou muito mal na partida, como a gente já está acostumado a ver. Ele não entra na partida para mudar a dinâmica, aquilo que a gente quer, vontade, velocidade, força do Toró. Ele tem características boas, mas é um jogador que não tem alma para entrar no jogo, que o São Paulo está perdendo e precisa ir atrás do resultado. Então, para mim, ali o São Paulo já tinha realmente se entregado. Ele realmente não tinha de onde sair jogada, cara. Você olha para o time, tem o Daniel Alves que estava cansado, o Tietê que estava cansado, o Antony na noite que claramente não era dele, aí você coloca o Toró, cara, infelizmente não tinha lógica o São Paulo arrancar um empate naquele jogo ali. O São Paulo levou 2-1, ainda foi atrás, ainda teve uma ou outra chance, talvez ali o chute do Hernanes que o goleiro pegou, um chute de fora da área do Daniel Alves, mas o São Paulo mesmo ontem finalizou muito mal jogadas. O São Paulo foi muito mal defensivamente ontem e mereceu perder para o horrível time do Binacional. Não é fim de tudo, lógico, é a primeira rodada apenas da Libertadores, mas sendo sincero aqui com vocês, aconteceu tudo de pior que poderia ter acontecido com o São Paulo para essa primeira rodada. LDU e Binacional, teoricamente, os times mais fracos dessa chave. Começam com 3 pontos e embolam o grupo todo do São Paulo. São Paulo tem uma final contra a LDU semana que vem. A torcida tem que comparecer, tem que fazer aquele clima de Libertadores que a gente conhece e o São Paulo precisa começar a botar a bola para dentro. Porque gols como o que o Pablo perdeu ontem não pode perder na Libertadores. Lá no final, talvez a gente precise de um ponto, e esse ponto poderia ter sido aquele passe do Pablo para algum dos dois jogadores ali do lado e um gol, e consequentemente aquele empate, pelo menos um empate contra o Binacional. É isso aí, galera. Copa Libertadores é assim. Não é fácil, a gente não pode menosprezar o nosso adversário. Agora no fim de semana o São Paulo enfrenta o Botafogo, deve ir com o time reserva e
na próxima quarta-feira. Compromisso marcado São Paulo e LDU no Morumbi. Nós vamos apoiar e o São Paulo precisa ganhar esse jogo, não tem escolha. Gostou do vídeo? Deixa o like se gostou, o dislike se não gostou. Deixa o comentário aí abaixo do que é que você achou do jogo ontem. E se inscreve aí no canal se não for inscrito. Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo.